A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então vamos gravar mais um vídeo aí, né? Venho tentar gravar mais um vídeo aí. O que acontece? O meu vídeo, eu sempre falo aqui que já tem muitos canais que faz vídeo de motivacional, né? De incentivo para pessoas que estão passando por lutas espirituais, por lutas de buscar coisas que estão travadas na sua vida, né? De momentos difíceis que todos nós passamos. Aí as pessoas que pregam motivacional usando a palavra de Deus, isso é louvável. Eu louvo a Deus por causa disso, irmãos. Mas isso daí já tem bastante. Tem pessoas que fazem vídeo de oração, também já tem bastante. O meu canal aqui, eu sempre falo que é o canal que eu levo e ensino, porque não adianta nada você ser motivado na palavra e não ter conhecimento, porque o conhecimento é a base de tudo. O conhecimento da palavra é o conhecimento de Deus, é o conhecimento do caráter de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, porque muitos conhecem o amor de Deus de uma maneira conforme o mundo, e não é assim, de uma maneira sentimental, né? O amor de Deus é acompanhado com a justiça dele, né? E Deus ele é juiz, então ele tem que julgar o mal, ele tem que julgar o mal, entendeu? Se a pessoa não quer se converter, ele vai ter que condenar o mal, porque ele dá oportunidade, ele deu seu filho para morrer na cruz para isso, para a pessoa que crê nele não ser condenado. Agora a pessoa não quer aceitar a obra de Cristo na cruz, não quer aceitar que Jesus ressuscitou, não quer aceitar, nega os três pilares da salvação. Aí fala que crê em Deus, mas nega os três pilares da salvação. Como é que ela crê em Deus? Então ela está crendo num Deus errado, não é no Deus da Bíblia. E outros, tem aqueles que falam que porque o Antigo Testamento ele é figura para o Novo. O Antigo Testamento é uma adoração terrena, na carne. Deus mandou o povo de Israel, que é o povo terreno, antes de existir as nossas nações, que nem existia Brasil. Brasil, por exemplo, ou outras nações. Existiam algumas, mas não existiam outras ainda. Então, o povo terreno de Deus é o povo judeu, de Israel. Então Deus pôs a lei terrena para eles obedecer. E alguns deles obedeceram, outros não. Mas não obedeceram na risca, porque ninguém conseguia, porque era pecador. Deus deu a lei para mostrar que eles não conseguiam obedecer pelo fato de eles serem pecador. Que eles tinham que o sangue que era derramado dos animais, inclusive dos cordeiros, era para apontar para Cristo, que o dia vinha na nova aliança. Então, para você entender o Novo Testamento, você tem que ir para o Antigo. Mas o Antigo é uma adoração na carne. Hoje a gente adora em espírito e verdade, na graça. A gente pode obedecer a lei dos 10 mandamentos, mas guiado pelo Espírito, no espírito de graça. Não é na nossa força, no nosso saber, na força do nosso braço. Entendeu? É mediante o Espírito. E muitos não entendem isso. Então, eu venho trazer um vídeo sobre isso aqui para mostrar o caráter de Deus. Deus para muitos que não entendem, ou alguns que não querem entender. Aí é o direito de cada um, né? Deus é amor, Cristo já pagou, já morreu na cruz, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é assim. A palavra não ensina nada disso. Ela fala assim, que é lógico que nós ainda habitamos no corpo de carne, sujeito a pecar. Nós como cristãos, que somos verdadeiro convertido a Cristo, não estou falando de religião, não estou falando de igreja de pedra, estou falando de você ser convertido à palavra. A palavra é penetrar na sua alma e você colocá-la em prática. Você obedecer o que está escrito lá. É isso que é obediência ao Senhor. Porque o Senhor, ele está espírito na palavra. Você não separa a palavra do espírito. Os dois são um só. Entendeu? O verbo que se fez carne, que é Cristo, e habitou entre nós. Entendeu? E trouxe ensinamento para a gente obedecer, para a gente não viver em pecado. Pela morte dele, ele pagou o nosso pecado. E muitos não entendem a profundidade disso, né? Aí fala assim, não, o Cristo já morreu, já pagou, a gente pode viver como quiser. Quando você entende o sacrifício da cruz, você sabe que você é pecador, não merece a salvação. A salvação é dada pela misericórdia de Deus, e ele botou a fé para que você creia. Aqueles que manifestam a fé, porque tem uns que não vai ter fé. A Bíblia mesmo é bem clara, entendeu? Que vai ter uns que vai rejeitar. Eles podem até falar de Deus, falar outro Deus, falar, porque o verdadeiro cristão, ele obedece ele crê em toda a Bíblia, não, ele não crê só no que te convém.
Porque quando é importante você falar assim, ó, dar estímulo, dar ânimo para as pessoas, a parte boa da Bíblia é importante, mas você também não pode negar a parte de repreensão. Deus é como um pai que repreende o filho quando erra. Você não repreende seu filho ou não pode castigo. O pai que não faz isso não é pai verdadeiro, ou a mãe que não faz. Não estou falando para bater, para espancar, mas pôr de castigo, dar uma chineladinha no bumbum porque você fez coisa errada. E a repressão do pai que está no céu vem a ser a consequência dos nossos erros. Entendeu? Deus fala na palavra dele que ele repreende a quem ama, o filho a quem ama, porque senão não é filho legítimo, é filho ilegítimo. Entendeu? Então, as pessoas só querem a parte boa da Bíblia. Ela não quer a parte da repreensão e nem quer a parte... Aí fala, Deus não vai condenar. Se Deus não condenasse, não existiria o livro de Apocalipse. Por isso que muitos têm medo de ler o livro lá. Porque lá aponta os erros das pessoas, assim como o livro do Antigo Testamento. Muitos falam aí que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Porque Deus colocou leis duras lá. As pessoas só querem o mel. Ela não quer obedecer. Ela só quer as bênçãos. Me dá a bênção. Me dá a bênção. Mas obedecer o caminho do Senhor ninguém quer. Aí quando você fala de obediência, tá me julgando. Entendeu? A primeira coisa que a pessoa fala, a gente aqui não tá para julgar ninguém porque a gente também é falho. Eu também sou falho, eu tenho que me consertar. E a gente não é perfeito. Por mais que a gente seja convertido, a gente está no processo de santificação, de conversão. É um processo que vai durar até o fim da vida. Ora, a maioria das vezes a gente vai acertar, 5 vezes a gente vai ganhar, 2 vezes vai perder. É luta contra a carne, contra o pecado, como Paulo falou em Romanos. Entendeu? Então, não é assim, Deus é amor, então você pode pecar à vontade. Aquele que não sente peso quando peca, que não fica triste, não é convertido. Porque o convertido, ele peca, assim como todo mundo, todos nós somos pecadores. Só que tem pecador que é justificado pela fé na obra que Cristo fez por nós, e tem outros que não é justificado porque não crê na morte e ressurreição de Cristo, e não crê que a gente vai ressuscitar com o corpo glorificado. Quem nega essas coisas não é salvo, porque você está negando a palavra de Deus que está na Bíblia. Quando você nega o que está escrito na Bíblia, toda a palavra de Deus, você está chamando Deus de mentiroso, porque está lá escrito, pô. Você vai falar, você diz que crê em Deus, então qual Deus a pessoa crê? Porque crê em Deus e nega o que está escrito lá. Não, não pode, você não pode negar, nem o antigo nem o novo. Você tem que compreender o significado de quando você não entende, mas não negar. Falar, não, eu não creio nisso aqui. Você falou que não crê, tudo bem, é o direito seu de não crer. Mas aí já mostra que você não é um salvo, porque você está duvidando do que está escrito lá. Entendeu? Muita gente não concorda com isso. Mas é assim. Então, eu vim trazer esse vídeo aqui para mostrar e embasar com a outra irmã aqui, que tem muito conhecimento, que Deus está levantando muitos escolhidos dele para derrubar os enganos que estão pregando nas igrejas, né? Então o meu livro é para trazer conhecimento da verdade. Tem outros que fazem oração, que dá motivacional. De vez em quando eu dou motivacional, de vez em quando eu faço oração ao vivo também. Mas o meu vídeo é mais para levar conhecimento, para a pessoa não ser enganada e ter salvação da sua alma, se ela quiser, não é obrigatório, tá? Então vamos para lá, sem perda de tempo. Vamos lá. Vamos começar aqui. Se der tudo certo, né? Porque ultimamente tem acontecido umas coisas aqui que tá impedindo eu de gravar meus vídeos, né? A luta é grande, irmãos e irmãs. Vamos lá. Você já ouviu essa frase? Se Deus é amor, ele não condena ninguém. Parece justo, né? Parece bonito. Mas e se essa for a maior mentira já contada pela igreja moderna e você acreditou? O Deus que é amor, ele também é justiça. E é exatamente por amar que ele corrige, confronta e condena. Um Deus que nunca corrige, nunca confronta, nunca condena, é o mesmo Deus que nunca diz, isso é errado, melhore, isso é pecado, se conserte. O problema é que hoje em dia nós vemos muitas pessoas que querem apenas um Deus que abrace, que aceite, que passe a mão na cabeça, mas que não corrija. Acontece que esse Deus pregado em muitas igrejas hoje em dia por muitos não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Concordo com ela, porque é o que eu falo aqui no meu vídeo, né? O Deus, ele dá estímulo, ele dá força, ele dá ânimo, ele te ajuda, ele te abençoa, mas ele também te confronta. Quando precisa, ele chama a sua atenção, ele te corrige, ele fala que, meu filho, você está errado, sai daí. É igual o pai com o filho.
filho, não bota a mão que você vai se queimar no fogo. Aí o filho vai lá e bota. Aí ele fala de novo, aí o filho vai lá e bota. Aí a terceira vez ele deixa. Aí o filho vai, aí, ó, eu não falei, você desobedeceu? Consequência do seu erro. Entendeu? Então, o pai deixa ele se queimar porque é a consequência. Você está teimando, nós somos assim às vezes. Deus está falando, nosso pai está falando. Né? Filho, não faça isso. Nós vamos lá e vamos desobedecer. Aí você não quer a consequência, você não quer a repressão do pai. Nós temos que olhar e nos corrigirmos os nossos erros. E eu estou falando de mim também, porque eu faço isso comigo. Eu estou no processo de santificação e todos os dias eu tenho que olhar para mim, pedir perdão, porque às vezes a gente não peca só com atitude, com imoralidades, com mentira, com engano, mas peca com a língua. Você fala, você mente, faz fofoca, tudo isso é pecado para Deus, né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. 6 vai dizer que Ixi, o que está acontecendo aqui? Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito para morrer por aquele que nele crê. Então sim, Deus nos ama. Acontece que mais 2 versículos após, no mesmo capítulo, vai dizer que aquele que crê não está condenado. Porém, aquele que não crê já está condenado. Por quê? Está na palavra. Deus. Acontece que o amor de Deus hoje em dia tem sido pregado como desculpa para que você continue no pecado. Continuar no pecado. O verdadeiro amor de Deus é convite para arrependimento. Isso. E a recusa desse convite nos leva à condenação. Porque muitos falam assim, muitas pessoas falam assim, que Deus é esse que vai nos condenar. Deus não é que Deus te condena, é você que se autocondena, porque ele já deu o filho para morrer na cruz para você não ser condenado, criatura. Ele já deu, só basta você crer no Filho. Mas você rejeita crer na obra de Cristo na cruz, que ele morreu e que ele ressuscitou em carne e ossos. Ele não ressuscitou espírito etéreo. Jesus está lá na frente do Pai espírito. E nós todos vamos viver para sempre espírito. Quando nós morremos, nós vamos em espírito para a presença do Pai. Mas nós não vamos ficar lá em espírito para sempre. O Pai diz, está na Bíblia. Leia Filipenses e leia 1 e 2 Coríntios para vocês verem se eu estou inventando. Fala, 1 Coríntios, no finalzinho da carta, um dia eu vou ler essa carta para vocês, o finalzinho delas aí. Fala do corpo glorificado e transformado. Você vai ter um corpo de carne e osso no céu e na nova terra. Como que muitos duvidam? Se você duvida isso, você não crê. Você está chamando Deus de mentiroso. Então como você fala que você crê no Deus, o Deus do Criador dos céus e da terra? Não é o mesmo Deus. Você não crê no que ele fala, na palavra dele, como é que você vai falar que crê se você está duvidando do que ele está falando na palavra dele? Se não tem ressurreição dos mortos, somos mais miseráveis. E nós pregamos mentira e Cristo mentiu para nós. Cristo você vai falar que filho de Deus é mentiroso? Então você tem que rever os seus conceitos. Você que eu digo, quem não acredita na palavra, né? Só acredita em partes da Bíblia. Não existe isso. Se você acredita em Deus, toda a Bíblia é palavra de Deus, né? Quem inventa que a Bíblia não é palavra de Deus são os filhos do diabo que inventam isso daí para pôr na cabeça da pessoa, para ela não crer no Deus da Bíblia, crer no outro Deus, no Deus da religião, no Deus de várias religiões, né? Porque cristianismo não tem nada a ver com religião, seguidor de Cristo não tem nada a ver. Eu tinha um vídeo aqui que eu estava para pregar do verdadeiro cristianismo primitivo da história, para vocês saberem, só que o YouTube está derrubando, não está deixando eu gravar esse vídeo não, entendeu? Por quê? Porque eu não quero que as pessoas saibam da verdade, entendeu? Então, pelo menos para mim está sendo bloqueado aqui, né? E então eu não consegui. Então, o Deus, ele é amor sim. Tanto é que ele entregou o próprio filho, não tem amor melhor que isso, para morrer por nós, ainda quando a gente estava no pecado. Não é que ele esperou a gente se converter, ele morreu quando a gente ainda era pecador, mas ele falou, se arrependa. Porque não é o tamanho do seu pecado que vai te levar à condenação, é a falta de arrependimento dele, entendeu? Se um assassino ele mata e ele se arrepende verdadeiramente, ele vai arcar com as consequências do pecado dele aqui na terra, mas ele vai ser salvo para o reino dos céus, porque ele se arrependeu genuinamente. E em contrapartida, um mentiroso
que é pecado mais leve, mas ele não se arrepende, ele não entra no reino do céu, ele vai ser condenado. Por quê? Não é o tamanho do pecado, gente. Não tô falando que eu tô dando liberdade para você pecar pecado grave, não é isso. Tem gente que entende e se faz de tonto para poder não querer aceitar as coisas. Eu tô falando que você tem que lutar contra qualquer pecado, pequeno ou grande, mas eventualmente nós estamos no corpo contaminado, sujeito a pecar. Mas o fato é que você tem que se entristecer quando pecar. O cristão se entristece, o cristão ele ora, pede perdão, ele não vive na prática do pecado, ele cai vez ou outra, ele luta contra a sua carne para não pecar. Eventualmente ele não consegue, ele perde e peca, aí por isso que ele vai pedir perdão, porque ele reconhece que ele errou. Agora, aquele que não que fala assim, Cristo já morreu, Cristo já pagou, posso pecar à vontade, que ele já está pago o meu pecado, esse daí nunca se converteu, que ele não tem luta contra o pecado. Ele acha que Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém, não tem nada a ver, não é isso que a Bíblia ensina não, gente. Entendeu? Isso é ensino do diabo. Tá usando a palavra de Deus para distorcer, para levar a pessoa para o engano, para ela se perder. Quem fala isso daí? Entendeu? Porque isso não está na Bíblia. Entendeu? Deus é amor sim. Ele é amor, mas o amor dele não é igual ao amor do mundo. É um amor de justiça. E ele tem ira contra o pecado, não é contra o pecador. Ele tem ira contra o pecado, mas se o pecador não se arrepende, ele vai ter que condenar o pecado. E se o pecado está sem arrependimento, logo a pessoa vai ser condenada junto. Porque ela não quer se arrepender, entregar a vida para Cristo, para se consertar do meu erro. Porque o prazer do pecado é gostoso. Todo mundo gosta dos prazeres do mundo, do pecado, entendeu? Nós, na nossa natureza carnal. Agora, quando Deus nos escolhe e toca no nosso coração, a gente é regenerado e a gente passa a ter ódio, não do nosso corpo, da nossa essência, mas ódio do que está na nossa carne, do pecado. Mesmo que você peque, você tem ódio daquilo que está na sua carne, do pecado. Não é da sua pessoa, é do pecado. E isso que eu falo, as pessoas não entendem. Aí fica escandalizada falando que eu estou falando bobagem. Vamos lá. Ser amor não quer dizer que ele deixe de ser santo e deixe de ser justo. Muito menos que ele deixe de ser juiz. Em Romanos 2,5 diz: estás interpelando ira para o dia da ira. Para o dia da ira. Qual é o dia do ira? Do final dos tempos. Ele vai julgar as pessoas. Então, por que imaginamos que Deus, que é inteiramente justo, vai simplesmente ignorar um pecado por amor? Em Hebreus 12,6 diz: o Senhor corrige a quem ama. O amor verdadeiro não é conivente com o pecado. O amor de Deus não nos deixa como estamos. Ele nos transforma, ele nos melhora. O confronto dói, mas nos melhora, nos Sim, muda, é verdade. segundo a palavra de Deus. E é exatamente aqui que é provado o amor de Deus por nós. Existe um evangelho hoje pregado que é muito perigoso. Um evangelho que ela não é religiosa assim de igreja. Como estás? Fica como você se sentir melhor. Fica como você achar que tem que ficar. É um evangelho onde todo mundo vai pro céu. Olha o inferno. É isso que a Bíblia diz. Isso é uma metáfora. É a metáfora. Criou isso para botar medo no É o que as pessoas falam. As pessoas saem da igreja, tem uns aí que saem da igreja, gente, vocês têm que entender que o engano não está só dentro das denominações, o engano está nos governantes corruptos, o engano está na mídia, que a mídia ela recebe dinheiro dos governos, entendeu? Ela é vendida, não estou generalizando toda a mídia. E a mídia tem coisa que ela fala que é verdade, tem, mas tem coisa que ela exagera, e tem outras que é mentira. Então ela faz igual Satanás, mistura verdade com mentira para enganar. Se ela fala toda a verdade, ela não engana. Então ela precisa mentira. Então quem mistura com outras meia-verdade é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então só que ele é astuto, ele é inteligente. Se ele falar todas as mentiras, você vai perceber que é mentira. Então ele tem que falar meias verdades e misturar. Foi assim que ele enganou Eva e levou ela ao pecado. Com meias verdades, ele não mentiu tudo para Eva. Ele falou algumas verdades, mas falou algumas mentiras, distorceu, entendeu? E as pessoas não percebem isso, porque ela não tem discernimento de espírito. Para ter discernimento de espírito, você tem que ler a Bíblia. Só a palavra de Deus vai te dar discernimento. Se você não lê a palavra, você não vai ter o discernimento para identificar o certo do errado e a mentira da verdade. Entendeu? Você vai achar que porque
ao longo das eras, para nós, desde que a gente entrou no mundo, irmãos e irmãs, mentiram pra gente, falaram que aí a gente acreditou como se fosse verdade, porque os governos e a religião passou para nossos pais, não por culpa dele, porque ele aprendeu assim, passou pra gente, e a gente acreditou. Quando você vai para a Bíblia, tudo isso cai por terra. Tudo que você acreditou, você vê que era uma grande mentira a vida toda e começa a acreditar só na palavra de Deus. É isso. Mas aí vai colocar isso na mente. Ah, não, você está falando bobagem, irmão. Né? Não tem nada a Deus. Deus é amor, não vai condenar ninguém. Deus não vem com juízo. Ah, não vem não, né? Ah, não vem não. Então você está negando o que está escrito na Bíblia. Ou então qual Bíblia alguém está lendo aí? É uma Bíblia do que não é do Eterno. Não é do Criador dos céus e da terra, não. Do nosso Yahweh, do nosso Elohim, né? Porque Deus, embora você pode chamar Deus de Deus e Jesus, você pode chamar de Jesus Cristo, pode, mas isso não são nomes, são nomenclatura. O nome verdadeiro de Deus é Yahweh. O nome verdadeiro de Cristo é Yeshua. O nome, não quer dizer que você não pode chamar por Cristo, por Jesus, como muitos dizem aí. Mentira, isso aí é mentira. Que você está chamando nome pagão. Isso aí, quem inventa isso aí tá mentindo, tá? Lógico que a gente sabe que o nome verdadeiro mesmo, nome, não nomenclatura. Que Cristo significa ungido. Messias significa escolhido, ungido para uma missão. Entendeu? Então, são nomenclaturas. Agora o nome de Cristo é Yeshua em hebraico, entendeu? O nome de Deus é Yahweh, ou o pentagrama que vá viver, eu não sei soletrar isso, mas Iá viver, vá viver, um negócio assim, que é o pentagrama, que é o nome do Senhor que a gente vai ter na testa no final dos tempos, que ele vai nos colocar. O Espírito Santo a gente já tem, e isso está nas escrituras. Ele fala em Isaías e outro profeta, vocês vão saber o meu verdadeiro nome lá no final dos tempos e tal, isso, aquilo, né? Então, como eu estava dizendo, né, você não pode negar a palavra. Quem nega a palavra não é verdadeiro cristão. Toda ela, não é, não, eu aceito isso aqui, mas isso aqui da Bíblia eu não aceito, isso aqui aí não é cristão. Isso daí não é convertido, entendeu? Olha, vamos lá. É uma opressão, é opcional. Se você não quiser se arrepender, tudo bem. Deus te entende. E no meio dessa confusão toda tem uma frase que muita gente repete como se fosse um versículo bíblico. Aquele que podia me julgar escolheu me amar. Isso soa tão bonito, tão lindo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é confronto, nós vemos que é uma mentira disfarçada de doçura. Deus escolheu nos amar sim. E a maior prova disso que ele deu seu filho. Foi a entrega de Jesus Cristo por nós. Ponto. Em Apocalipse 19:11 diz: Ele julga e peleja com justiça. A verdade na Bíblia é clara. O mesmo Jesus que se entregou por amor a nós, que morreu na cruz, ele vai vir para julgar no final dos tempos. Quem não se arrepender, como juiz, voltará para julgar. E sabe o que separa o homem de Deus? O pecado. O pecado. Porque você é julgador. Você julga porque você acha melhor. Somos melhor. Você está me julgando. As pessoas, para se livrar de assumir que ela erra, que ela peca, porque, eu assumo, eu sou pecador, nós todos somos pecadores. A diferença é que um pecador aceitou Cristo e foi justificado por ele e não é condenado, o outro não aceitou a obra de Cristo na cruz. O que é aceitar a obra de Cristo na cruz, gente? Muita gente não sabe. Não, eu aceitei Jesus porque eu fui no púlpito de boca lá, você aceitou. Isso não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é você confessar no seu quarto: eu sou pecador, sei que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mandou seu filho para morrer na cruz no meu lugar, porque o salário do pecado, diz a Bíblia, que é a morte. Está em Romanos isso, vai lá e leia lá. E por amor de nós, por misericórdia, o Senhor me enviou seu filho para pagar o meu pecado, morrer no meu lugar, por amor a mim. Entendeu? E quando você aceita isso, você é transformado de fé em fé, de glória em glória. Isso vai até o final da sua vida, que é o que a gente chama de conversão e processo de santificação e renovação da sua mente. A sua mente muda, você começa a enxergar você mesmo de outra forma, o mundo de outra forma, as coisas do mundo, e aí você começa a ter visão espiritual, não visão física, da carnal só. Entendeu? Então, por isso que Jesus fala que muitos que enxergam são cegos, porque ele enxerga as coisas fisicamente, ele enxerga as coisas no mundo.
com o olhar do mundo, ele não enxerga as coisas espirituais. Então, Deus chama de cegos espirituais, Jesus chama. Então, mesmo Jesus que veio por amor, ele veio para os pecadores, hein? Para os pecadores, mas não para o pecador continuar no pecado. Ele não veio para quem se acha justo. Esse que se acha justo, ele nunca vai ser salvo. A não ser que ele mude de ideia e se converta. Porque se ele achar que vai ser salvo por sua justiça própria, pelo bem que ele faz, ele está se achando melhor que os outros sem Cristo. Então, se ele achar que vai ser salvo pelas obras, é como se você estivesse comprando. Ó, Deus, dá aqui minha salvação porque eu fiz boas obras, você está me devendo. Aí você vai chegar lá no céu e vai falar assim... Deus vai perguntar, o senhor Yahweh vai perguntar, Elohim, nosso pai vai perguntar, por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque eu fiz bondade, ajudei os outros. Aí ele vai falar, então por que Cristo morreu na cruz, meu filho? Para pagar os seus pecados. Não precisava, você podia se salvar sozinho. E isso que as pessoas não entendem, você é salvo pela misericórdia, por graça. Quando fala que é salvo por graça, não quer dizer que você tem que conviver no pecado, porque Cristo pagou, graça porque alguém pagou o seu pecado, foi pago caro, foi com a própria morte por você, foi pago com o sangue de Cristo, ele morreu no seu lugar e ressuscitou, porque Deus ressuscitou ele dentre os mortos, e por isso que ele vai nos ressuscitar também. Aí você fala isso para as pessoas, aí a pessoa fica falando, você está julgando, o próprio Jesus vai julgar. Entendeu? Ele veio como cordeiro na primeira vida, na segunda ele vai vir como juiz. Ele morreu para todo aquele que aceitar ele e crer nele não seja condenado, por amor. Entendeu? Agora, se você não aceita, é você que está se autocondenando. Porque você rejeita a obra da salvação. Ué, vamos lá. Você que eu digo é esse que rejeita, tá? Não estou falando vocês aí, todos aí, irmãos e irmãs. Estou falando aquele que fala que pode viver em pecado, que Cristo já pagou. Não estou falando que você não vai pecar nunca. Eu peco, entendeu? Eu estou falando que o verdadeiro cristão não tem esse pensamento. Pode pecar à vontade, que Cristo já pagou. Não tem tristeza quando erra, quando peca. Continua enganando, continua mentindo, continua fuxicando, continua fraudando, continua traindo. Se você faz, você não mudou de vida, você não foi transformado, você não nasceu de novo, então você não é salvo. Você é só um religioso que frequenta a igreja para mostrar para os outros que você é de Deus, entendeu? Isso daí não é ser de Deus, isso daí é igual os religiosos, falsos profetas fraudulentos que tem por aí. Vamos lá, não quer dizer que você vai ser perfeito, ninguém vai ser perfeito, até Cristo voltar e transformar o nosso corpo, ou ressuscitar quem já morreu, e morreu crendo que Cristo pagou o nosso pecado. Aí sim você vai ser perfeito, na glória. Aqui não, aqui você vai sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo de fé e fé de glória em glória. Vez ou outra você vai errar. Agora, você falar que pode viver em pecado porque Cristo já pagou, isso não é salvo, não é transformação. Isso aí a pessoa nunca foi salva, que fala aí uma coisa dessa aí. Vamos lá, que não tem que mudar de vida, não tem que melhorar, que é salvo por boas obras também que faz, que pratica. Eu sou justo porque eu sou bonzinho. Não, quem é bom é Deus que põe a bondade dele dentro de você para você exercer a bondade depois de salvo. Não é que você tem que fazer bondade para ganhar o céu, ganhar a salvação, não é isso, não. As pessoas não entendem, vamos lá. Isso não é uma opinião da Bruna, não é uma opinião de religião, não é a opinião do pastor. Não é doutrina da igreja. É na Bíblia, de palavra de Deus. Isaías 59. Quem lê a Bíblia sabe o que é religiosidade, que é a falsa profecia e o que é verdade. Eu não tenho religião, então eu não acredito em religião. Mas eu também não nego o que está na Bíblia. Muitos saem da religião, negam que existe inferno, condenação eterna, que existe lago de fogo, que ninguém vai ser condenado, que fica inventando essas... Isso daí são filhos do diabo, que o diabo usa e sai das igrejas para falar, a igreja é mentirosa, tá? A igreja é mentirosa, a igreja de pedra, eu digo, né? Que não é igreja, é templo, né? Que a igreja é o verdadeiro, é o corpo de Cristo. Então, ele sai da igreja para falar, a igreja de pedra é mentirosa, tá? Nessa parte ele está certo, só que ao mesmo tempo ele manipula a palavra para enganar, é o que o diabo faz. O diabo engana dentro das igrejas de pedra, engana fora, engana nos governos, pelos governos, engana pela mídia. Tem pessoas que fazem de santo. Aí vem dar ensino, só que eles, quando você, tá escrito na Bíblia lá, gente, ó,
Deus vai julgar, Deus vai condenar, se convertam para vocês não serem condenados. Está escrito lá. Quando você nega isso, ou alguém que te ensina no YouTube ou nas igrejas nega o que está escrito, ele não é de Deus. Ele é um falso profeta. Não importa se ele é religioso, se ele não é. Ele distorceu a palavra, negou o que está escrito, é falso profeta. Porque o verdadeiro não nega o que está escrito lá. Mesmo que me confronte, que o que está escrito me confronte e fala: filho, você está pecando, se corrija para você ser salvo, porque eu quero te salvar, eu te amo. Mas aí você aceita, porque é Deus falando. Entendeu? Agora, quando só porque te confronta você nega, você já não é de Deus coisa nenhuma. Você é falso profeta, esse que nega o que está escrito lá na Bíblia. São entre vós e o vosso Deus. Quem vive como quer, desprezando santidade, segundo a Bíblia já está condenado. O Evangelho não é uma permissão para viver do jeito que você quer, do jeito que nós queremos. É um chamado urgente para transformação. Exatamente. Transformação do quê? Do exterior? Não, do interior. O amor de Deus é tão profundo, é tão inexplicável, é tão incondicional, que Ele deu a vida do seu próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Mas se alguém hoje rejeita esse sacrifício, o que resta é justiça. E aquele que recusa o sacrifício de Jesus, recusa perdão. Não, mas o amor. Imagina um juiz humano, como você e eu, julgando o caso de um criminoso que uma família inteira, ele olha para o criminoso e diz: eu sou muito amoroso, eu sou só amor, eu vou deixar você ir, tá bom? Eu te amo, viu? Vai lá. Isso não precisa pagar, não, pelo seu pecado. Não, isso é quem você matou. Em nosso mundo caído, na nossa justiça que é falha, se nós olhamos para um juiz que nós não olhamos ele com olhos bons. Nós não olhamos e dizemos: esse é um bom juiz. Agora entenda, Deus é amor. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado. Uma vez visto que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Isso está em Isaías. O pecado faz separação tipo de pecado. De Deus e o homem. Aqui não se trata de um discurso de qual pecado é mais pesado, exatamente. De qual pecado dá para passar por lá. Esse pecado não é tão assim, não. É um pecadinho. Para Deus, pecado é pecado. Aos olhos de Deus, que é santo, perfeito, irrepreensível, justo, pecado é pecado. Mentira é tanto pecado. Pecado morte é olhos, assassinato é pecado. Aos nossos olhos faz separação. Injustiça é pecado, traição é pecado, fuxico é pecado, você caluniar é pecado, tudo é pecado. Não importa se, mas o outro assassinou, e daí? Ele assassinou, ele pecou, ele vai ter uma consequência maior que a sua. Mas é igual o que eu já falei em outro vídeo. O assassino matou, ele vai pegar ou prisão perpétua em alguns países, ou pena de morte, ou ele vai ficar mais anos do que quem roubou na prisão. Mas o que roubou também vai ficar na prisão, só ele vai ficar menos tempo, porque o pecado dele foi mais leve. É igual o mentiroso, o que roubou vai ficar na cadeia, o mentiroso não vai para cadeia, mas ele vai ter outra consequência na vida dele aqui na terra, porque ele mentiu, entendeu? Até ele se corrigir, se ele quiser se corrigir. Entendeu? Se ele não se arrepender, ele vai pro lago de fogo. Se o assassino se arrepender de todas as mortes dele, ele arca com a consequência aqui, mas ele vai pro céu. Se o mentiroso mentir e o pecado dele é menor do que o do assassino, mas ele não se arrepender, ele não vai pro céu. Isso não sou eu que digo, é a Bíblia. Acredite quem quiser. O que ele diz o programa lá. Acredite quem quiser. Vamos lá. Deus. O problema é que hoje em dia nós vemos muitas pessoas: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou de Jesus, mas não precisa de um manual que o próprio Deus nos deixou. Agora você imagina uma pessoa chegando em você dizendo: eu quero ser médico, mas essa pessoa não aceita estudar anatomia, nem farmacologia, e nem faz residência. Ela diz: mas eu sinto no meu coração que eu nasci para isso, eu não preciso de manual, não preciso de regras. Como uma pessoa que se porta dessa maneira vai dizer que é médica? Para ser médico, você precisa se submeter a livros. É absurdo, né? O pensamento dele. Disciplina, a processo. Agora, por que o povo que se diz um povo de Deus é diferente? Tem gente que diz: eu amo a Deus, sou filha de Deus, mas eu não aceito certas partes da Bíblia, não concordo não. Eu sigo Jesus. Mas do meu jeito.
Mas não isso não é seguir a Deus. Não. É inventar um próprio Deus na sua cabeça. Isso, O verdadeiro concordo. Deus não é aquele que a Bíblia diz que é o verdadeiro, Você que a igreja diz que é o renunciar ao verdadeiro. pecado e as coisas voltarem à palavra. Deus, ele possui princípios. Sim. Ele possui leis. Ele tem mandamentos. Ele não deixou uma carta branca para a humanidade fazer aquilo que quer, seguir da maneira que quiser, e ele vai aceitar porque ele é amor. Se queremos segui-lo, nós temos que obedecer a sua palavra. Quer dizer ser perfeito, que a gente tá julgando ninguém, porque a gente também falha. É falar a verdade, que a gente tem que se corrigir. Todos nós, até eu, ela, vocês, todos nós somos pecadores. Já expliquei isso aqui. Só que um é justificado porque aceita a obra de Cristo na cruz e aceita a transformação, querer mudar de vida, melhorar como pessoa, como ser humano, segundo as escrituras nos orienta, mediante a palavra. Outros não querem aceitar, porque quer viver no pecado. O pecado dá prazer, ele é gostoso fazer as coisas erradas, como se fosse certa. É assim que o mundo ensina. O amor, lá a carta de João fala, aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, não é que você não pode usufruir das coisas para o bem. Quer que você adora tanto o mundo que você aceita os ensinos do mundo, o pecado do mundo como se fosse certo. Ah não, Deus é amor, então ele vai me perdoar, eu vou pro céu, vai. Então vai nessa que você vai ver no final lá, como for ver o julgamento. Vai acreditando nisso, vai em frente. Da humanidade, da história, mas também a maior prova de juízo. Deus não ignorou o pecado. Deus puniu o pecado em seu próprio Filho. O amor foi derramado, mas o juízo de Deus também. O amor já foi oferecido. E quem rejeita essa oportunidade de perdão será condenado. Deus é rigoroso. Não é ela que está falando, é a Bíblia que fala. Ela está só proferindo o que está escrito lá. Não tolera aquilo que é impuro, não importa os nossos. Quem é você para mandar os outros para condenação? Não é ela que está mandando. Está repetindo o que está escrito lá na palavra. Muita gente não aceita mais essa verdade. Não aceita. E a realidade é que a verdade tem se tornado mentira em muitas igrejas e a mentira tem se tornado verdade em muitas igrejas. Sim, concordo. Falam de amor, de bênçãos, de cuidado de Deus, mas se esquecem que o Deus que ama odeia o pecado. Não é porque Deus é cruel, nossa, mas esse amor, então Deus é injusto, vai condenar por causa disso. Mas é porque o pecado destrói o ser humano. Ele arranca a imagem de Deus de dentro da gente. Ele cega, engana, mata e nos afasta do Pai. Por isso Deus é firme, por isso Ele confronta. E muitas vezes esse tipo de mensagem assusta, porque a mentira que foi plantada em muitos corações, como um trabalho de formiguinha aos pouquinhos, começou a frutificar até mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos. Por isso, quando falamos a frase, se Deus é amor, Ele não pode condenar. É como se o próprio Deus tivesse que passar por cima disso. Estaria entrando em contradição e negando a sua natureza santa e justa. Simplesmente porque o homem quer. Quem é o homem? Em Romanos 6,23 deixa claro, do pecado o salário é a morte. de pecado é a morte. Não é opinião da igreja, não é opinião da Bruna, não é opinião desse canal, não é fanatismo religioso. Não, tá na Bíblia. Esses crentes se acham melhor que a gente. Esses crentes acham que Deus só ama eles. É palavra de Deus. Isso é justificativa do ser humano. Se você se diz cristão e não querer se corrigir, você é tudo menos cristão. Deus trata o pecado. É verdade. Você não quer na Bíblia, não é cristão. Porque Ele ama demais. Não adianta falar. Pode falar à vontade aí. No pecado. Não é rigoroso. Falsa noiva, falsa igreja. Por crueldade, porque é um Deus ruim, é um Deus mau. Ele é rigoroso exatamente por amar. Deus é amor, mas não deixa o inimigo te enganar. Não deixa o espírito de engano tomar sua mente ou seu coração. Deus não é enganado por aparência ou por religiosidade. Ele virá para julgar com justiça. E é a justiça dele, não a sua, nem a muito menos a minha. Não é a nossa. Eu vou ficando por aqui. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixa um comentário aqui. Compartilha com as pessoas. Eu te concordo com você, irmã. Isso aí. Com Deus, estamos aqui para falar, para passar pano pro pecado, não. Nem para julgar. A gente está aqui para pregar por amor. Com amor e por amor.
e entregar o seu Para quem quer se corrigir. Quem não quer, a gente ora e larga lá na mão do Senhor. Se a pessoa não se corrigir, se a pessoa não se corrigir, é ela mesmo que vai dar conta no dia do juízo para Deus. Não sou eu, não é ninguém. O meu papel eu estou fazendo aqui, estou falando as verdades bíblicas para levar a pessoa que ainda não se arrependeu ao arrependimento. Não sou eu que converto ninguém, é o Espírito Santo que nos usa para levar a verdade, para tocar nos corações. Se a pessoa quiser e permitir que a verdade entre, entendeu? Jamais eu vou julgar alguém aqui. Eu sou falho também, eu estou no processo de conserto. Às vezes eu falho aqui também. Mas as pessoas não entendem isso, não adianta, parece que não penetra. É igual o Cristo falou, algumas pessoas, eu não estou generalizando, tá, irmãos e irmãs? Tem muitos aí que eu sei que são irmãos verdadeiros, que tá na luta contra o pecado, que tá aí buscando se corrigir e tal. Mas eu estou falando desses, que é igual o Cristo falou, a minha palavra não é de vós, porque vós não sois das minhas ovelhas, entendeu? Aquele que ama a Deus... aquele que nos ama, os filhos de Deus e ama a Deus, escuta a palavra de Deus. Aquele que rejeita a palavra, rejeitar a palavra não é rejeitar só, não, eu aceito isso aqui da Bíblia, mas se rejeitar outra coisa, você não pode rejeitar nada do que está escrito na Bíblia, mesmo quando te confronta, entendeu? Você tem que olhar para você. Eu era mentiroso antigamente, aí a palavra falou, quem mentiroso não entra no reino do céu. Aí eu falei, vixe, eu tenho que me consertar, entendeu? Aí eu mudei a minha mentalidade. É isso que é conversão. Aí a pessoa fala, não, Deus é amor, posso... Não, ele não condena ninguém, não condena não. Então a Bíblia está mentindo, Deus é mentiroso. Esse foi o vídeo, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas. E se inscreva quem não é inscrito, quem quiser se inscrever. Bem-vindo a novos inscritos. Obrigado por quem acompanha o canal aí. Deus abençoe a todos vocês, amo todos vocês em Cristo, nosso Senhor e Yeshua HaMashiach. Até o próximo, fui!